Olá, pessoal! Então, mais um vídeo sobre terapia floral, falando de alquimia e alimentação. Tá? Eu trabalho com a terapia floral, gosto de trabalhar baseada no mapa natal transdimensional. Já falei isso aqui, torno a falar, porque o mapa me dá uma série de informações e elementos para trabalhar com mais segurança em cada um. Principalmente a ausência de determinados elementos, que é necessário um equilíbrio de elementos, e às vezes o excesso de alguns elementos também tem que ser diminuídos. Que são esses elementos? São a terra, ar, o fogo e a água. O éter, que é um quinto elemento que no Oriente eles trabalham inclusive na alimentação ayurvédica, que é o akasha, que é o espaço, o éter, não tem correlação direta com o registro acástico. É um outro vídeo que eu vou fazer. Registro acástico, o nome acástico, ele está sendo de uma outra categoria. Tá? Vem por derivação do termo akasha, porque os termos, principalmente, né, esses termos no Oriente, e quando é de religião, eles não têm uma só interpretação. Né? Não é uma literatura informativa que tenha um referencial. É uma literatura ampla, né? Consciencial, de dimensões. Então, se eu, como professora de língua e literatura, eu consigo, até de filosofia, consigo fazer com que meus alunos consigam estabelecer 4 níveis de leitura de um só texto para começar o entendimento, tá? Então tem 4 níveis, desde o literal até o mais alto interpretativo que ele consegue chegar, e há níveis acima, tá? Depois, até quem tiver interessado, eu passo esse curso, né, que está sendo elaborado na Udemy. Eu vou colocar na Udemy esse curso, que ajuda bastante também até as leituras de textos religiosos, tá? Porque você tem que ter o literal. O literal é contextualizado também. Você tem que saber a limitação daquele narrador. Né? A Bíblia, por exemplo, tem no mínimo 3 narradores, não são 3, né? 1, 2 e muitos. Tá? Então é o javista, o eloísta e muitos outros. Né? Então, se você tem mais de um narrador e você tem comentaristas dentro, Deus fazendo comentário da sua própria fala, então isso é importante a gente saber. Então, eu estou considerando, em terapia floral, os 4 elementos da alquimia para Paracelso: terra, ar, fogo e água. Tá? E tem as 3 substâncias que Paracelso também vai colocar, que é o enxofre, o sal e o mercúrio, que é a parte alquímica. Então, eu trabalho alquimicamente com essas terapias, porque vejo a importância dos 4 elementos conjugados com essas outras substâncias, né, que compõem também a nossa realidade. Tem gente que fala assim, por que você não trabalha com a farmácia tal? Me mandam vários endereços, a farmácia tal. Primeiro que floral pronta. Gente, por favor, comprar floral pronta e como cura, né, autocuidado, já é errado, que dirá a pessoa recomendar para o outro. Quando a gente vê num display floral adolescência, TPM, floral de terceira idade. Que terceira idade é essa? O que é isso? O que estão fazendo? Estão desacreditando a terapia floral. Estão banalizando ou estão tratando como placebo. E isso é um desrespeito aos terapeutas e aos clientes que são tratados pela terapia floral. Isto é a indústria farmacêutica. Tá? Então, não comprem, não acreditem, não é real. Agora, se você é influenciado por placebo, vai. Não existe isso. Quando eu fiz uma floral, né, que eu disse, né, para TPM, né, de algum tipo de mulher, eu não recomendo para todas. Tem ali um padrão da juventude
né? Mas depois dos 30 eu já recomendo outra coisa. E depois, no processo de menopausa, é completamente diferente e vai depender de cada mulher. Porque veja, esse tratamento de terapia floral, né, principalmente alquímico, ele é a pessoa. Eu não trato o sintoma como a medicina alopática. Quando a indústria farmacêutica, mesmo de floral, né, eu nem sei que indústria é essa, né, que está por trás fazendo esses vidrinhos, colocando à venda. Aqui no Sul tem várias farmácias fazendo isso, elas estão enganando. Já houve essa denúncia com relação a farmácias homeopáticas que diziam que a homeopatia era placebo. Ora, se a homeopatia é placebo, por que eu proíbo a receita desse placebo? Se é placebo, se é só açúcar, só lactose, né, batido em cápsulazinha, né, em tabletezinho, eu proíbo por quê? Ah, ninguém mais pode receitar homeopatia. O governo está preocupado com a sua saúde, está preocupado em você estar se curando ou estar sendo enganado? Claro que não. Claro que não. A preocupação é a competição com relação à indústria farmacêutica, que é trilionária já, os médicos trilionários, cooperativas de médico trilionárias, presentes, passeios, barcos, iates, simpósios. É uma movimentação gigante dessa ciência, né, dessa ciência prática, né, financeira, em relação a um trabalho que se faz humano, que é do terapeuta, o terapeuta holístico, o terapeuta floral, sistêmico. Então, a reação não é que aquilo é uma enganação. O governo não está preocupado se você está sendo enganado ou não. Ele está preocupado em ter concorrentes na enganação. Essa que é a verdade. O governo não vai se preocupar. E era muito comum, eu até acessei um livro há pouco tempo, de um naturalista que veio na última missão artística francesa, no final do século XIX, que veio para o Brasil, Auguste Saint-Hilaire. Ele fazia aqueles desenhos, né, de viajantes, né, retratando o Rio, né, no caso ele veio para o Rio de Janeiro, né, não aqui, né, Rio de Janeiro lá, e indo para o Rio, ainda tinha muito de resquício, né, dos escravos, ainda que ele pegou o final, né, antes da abolição, mas já tinha muita gente já alforreado no meio das ruas, né, Rua do Ouvidor, ali que ele desenhava aquelas funções, aqueles trabalhos, e também a flora e a fauna brasileira, no caso ali da capital. E também ele fez um trabalho, foi para o interior, pesquisando, ele foi até Minas, se não me engano, ele pegou o caminho de Vila Rica, e ele foi pesquisando o uso de algumas plantas, porque ele achava interessante que no Brasil, os brasileiros, né, já brasileiros, né, que eram filhos de portugueses com índios, portugueses com essa miscigenação, mas fazia uso, por aprendizado com os índios, de determinadas ervas, né, porque isso não era um aprendizado muito português. Embora em Portugal houvesse tinturas. Mas eram as tinturas que estavam na Europa. Né? Então, a prática da medicina sempre começou a partir de uma alquimia. Então, quando eu peguei esse livro, eu peguei um livro específico de ervas. Eu achei na Biblioteca Nacional, falei, uau, muito legal. Anotei, quero ver se eu encontro ele para comprar. E ali ele dava conta de algumas ervas, inclusive comparando. E uma delas que eu li bastante foi sobre a quina, que a quina, que tem uma casca avermelhada, ela é um tônico muito forte. Ela é extraordinária, ela vale qualquer energético que está aí. Principalmente quando você ferve bastante a casca é um caule, e aí eu vou explicar isso alquimicamente. E aí você deixa ela fermentar um pouco. Ela vira quase um vinhozinho natural. E você vai tomando em cálices e aquilo vai te dando uma
uma energia a mais, né? E aí ele compara com outras quinas que ele diz que são inferiores, que não servem, não é a mesma coisa, e ele mostra que o que o pessoal chama de quina são 3 árvores de famílias diferentes. Então, que a original seria aquela específica. Então, também, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quem usa fitoterapia, ou mesmo floral, a preocupação com o nome científico. Tem que estudar botânica, sim. Tem que estudar a taxonomia das árvores, os nomes das plantas. Por quê? Para não ser enganado. Então, por exemplo, a aloe vera. Tem um monte de tipos. Qual é a aloe vera especificamente? Aloe vera, aloe vera de jardim, aloe vera não sei o quê, botão, babá. Então, tem vários tipos e muitas não vão dar o efeito que você quer, e sim, algumas podem ser tóxicas. Aí a Anvisa enche a boca para dizer, não use aloe vera porque pode ser tóxica. Ela não esclarece, cuidado, aloe vera tal e tal são tóxicos, você tem que usar, ou você pode usar, essa assim, assim. Não, ela já coloca, aloe vera é tóxica. Por que ela faz isso? Para eliminar a possibilidade de você ter a sua aloe vera ali no jardim e usar. E eu uso e abuso de aloe vera para dentro, fora, e nunca teve problema. Inclusive tem a Forever Living, que é uma fabricante americana, que faz o uso da aloe vera, e aí a Anvisa, não permitimos o uso da aloe vera aqui nesse país. Quer dizer, são tantas asnices, tantas insensatez que eu vejo nesse sistema, que eu não sei como é que tem gente que não acredita. Né? Porque, veja, a Forever Living você vai encontrar aqui no cantinho, ali, não sei aonde, lá no Rio, encontrei em vários lugares, mas não pode vender. Porque a aloe vera é tóxica. Tem simplesmente um casarão em Botafogo, no Rio de Janeiro, Forever Living. E todos os produtos são base de aloe vera. Digo para vocês, é a melhor pasta de dente que eu já vi. Né? O dente frício. É a melhor que eu já usei. É de aloe vera. Elimina uma série de problemas, inclusive sangramentos de gengiva. Fantástico. E não agride os dentes. Então, você divulga isso, aí o pessoal, não pode, porque a Colgate, porque a, sei lá mais o que, né? A Colgate, você vê que tá mais famosa, que eu tô agora só com o nome da Colgate. Mas se você for ver a Colgate, a outra, são todos o mesmo dono, só muda o nome, né? Você fala, não vou mais comprar Colgate, vou comprar Sorriso, ou vou comprar Colinos, mesma coisa, Procter & Gamble. Né? Então, você pensa que está mudando e está no mesmo. São abrasivas. Elas só mudam o rótulo. É a mesma pasta, você espreme assim, coloca para fazer exame, é a mesma pasta. Essa tem zinco, não sei o que, não sei o que. Essa tem clareador super ultra, né, branqueador. É muita propaganda, é muito marketing para nada. Então, quando você vai fazer uma alquimia floral ou usar terapia floral, tenha cuidado, como eu disse da última vez, com os nomes. Porque tem sistemas que compactuam das mesmas plantas, embora tenham visões diferentes da planta, mas não por isso. Mas eu não posso ter um sistema, como eu já acessei, da Amazônia, que não tem nenhum nome. Eu tive que fotografar, ir no Google Lens para poder descobrir que planta cada uma é, né? E algumas não têm metade da propriedade que eles dizem que tem. Portanto, tem que ter um cuidado. Tanto com isso, quanto principalmente com as fórmulas prontas. Já vi fórmula ADO. Isso, ADO. Adolescente. Então, todos os adolescentes são iguais. Todos os problemas dos adolescentes são iguais. Dá esse remédio aqui e passa. Isso é placebo. Aí é a indústria farmacêutica chamando de placebo e vendendo placebo para você, e não é barato. E, pasmem, se for fazer a experiência daquilo, é capaz de ter só água e Domec ali dentro.
tá? E tem as que eu encontrei já com aditivos, conservantes, que não pode ter dentro da essência floral, tá? Então tem que tomar cuidado demais com isso. Então, se eu estou trabalhando com 3 substâncias, né? Sulfúrica, no enxofre, a salínica e a do mercúrio, elas estão relacionadas à atividade do corpo junto com os elementos. São 3 substâncias e 4 elementos. Então, eu estou fazendo um jogo na minha terapia floral com isso, observando no mapa e observando a pessoa junto. Há pessoas que são extremamente mentais, excesso de ar no mapa, mental demais, essa pessoa é mercurial. Então, eu vou ter que minimizar essa atividade, né, intensa do mercúrio, baixando um pouco para que essa energia circule em outros níveis, né? No nível do sal e no nível do enxofre. Como é isso? É no nível mais para baixo do coração, né, do plexo solar, e indo também para o chakra básico, o chakra, né, esplênico, né? Por quê? E geralmente a pessoa que é muito mercurial, ela pensa muito, elabora muito, teoriza muito, mas não vai para a vida, não vai para a prática. E toda vida que vai tem um problema, ou não consegue dar certo, ou não consegue dinheiro, não consegue estabilidade, vive com a cabeça nas nuvens e os pés também. Então essa pessoa precisa fazer uma terapia floral para trazer essa energia para os chakras mais básicos, né? Então a gente usa flores que puxem para o caule e as raízes, ou que nasçam ali, ou que sejam provenientes de pequenos arbustos e cogumelos. Então, tem todo um equilíbrio. Fora que eu trabalho com a sinergia dos metais e das pedras, principalmente para as pessoas que necessitam desse assentamento, dessa limpeza, né, mais efetiva. E o que a alimentação tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Os alimentos também são classificados dessa forma. Então, você tem raízes, né, os tubérculos, as raízes, que vão estar relacionado ao enxofre, ou seja, o sulfur, né, e fogo mais terra, porque está embaixo da terra. Mas os tubérculos, né, os tuberosos, eles vão trazer fogo. Enquanto que só aquelas raízes mais finas, né? Você faz um chá de uma raiz, né? Mais fininha, ela traz o elemento da terra pura. Só terra. Aí você tem caules e galhos. A gente come caule, a gente come os tubérculos e a gente come os caules, né? Aspargos por exemplo, um tipo de caule, né? Não são as vagens. As vagens também, elas já são frutos. Tá na classificação de frutos. Por quê? Porque as vagens, elas encerram frutos e sementes dentro, né, daquelas cápsulazinhas que são uma variação. Então, ela tem um quê de flor, né, um quê de fruto, mas um fruto que se relaciona ao caule. Tá? Então, ela vai ser, por exemplo, uma leguminosa mercurial, juntando ar e água. Os caules e os galhos, quando você come hortaliças, né, você está usando a parte de sal, salinar, mais a água. E é muito importante, né, quando eu falo que você, por exemplo, por que tomar um chá de quina, ou mesmo fazer uma tintura de quina, porque é um caule. O que vai auxiliar? O caule vai auxiliar, trazer essa energia mercurial, essa energia que está toda presa na cabeça, para baixo, para circular, para ativar também outros centros e aterrar um pouco mais a pessoa, porque ela vai fazer a circulação dentro do corpo, como o caule faz, né? Pega das raízes e leva até as flores e frutos e depois traz a energia para as raízes que vão crescendo. Então, essa
comunhão que a planta faz perfeitamente, nós deixamos de fazer pela nossa vida completamente antinatural. Não botamos o pé na terra, não trocamos com a terra, nós não cuidamos do nosso corpo efetivamente, vivemos cheios de roupa. Ah, mas tem frio, sim, mas tem que deixar o corpo tomar ar, o corpo circular energia, banhos que não precisam ser só banhos quentes, banhos mesmo frios, né, para ativar o corpo, para trazer o sangue para a periferia, então você circula, né? Então tem uma série de práticas que nós perdemos, que podemos retomar, mas a nossa alimentação a gente já pode auxiliar a própria terapia floral. Claro que uma pessoa que come muito mal tem muita dificuldade de ter resultados com a terapia floral, então não inventa, porque não vai ter, ou vai ter a longo prazo ou vai dizer isso não funciona. Bom, naquele momento, quando a pessoa come muita carne, muito churrasco, muito processado, essa pessoa deveria fazer uma fitoterapia, uma terapia através das tinturas mais fortes, né? Não muito da flora. A floral é mais sutil, tá? Ela é um pouco mais leve. Ela vai trabalhar com o nível de luminosidade. Como eu trabalho alquimicamente, eu já coloco uma parte de tintura também e outros elementos. Mas só a floral, ela seria ótima para os aspectos espirituais, para os aspectos emocionais, mentais, ou seja, uma parte mais mercurial, tá? Que às vezes falta na pessoa e a gente passa a acrescentar. Então, todas as pirâmides, e as sementes, né? Eu falei da raiz, dos caules, né? Dos galhos, das flores e dos frutos, né? Que traz o mercúrio, o ar e a água, e as sementes, que são mercúrio e fogo. E ela encerra toda a planta. A semente, ela é muito poderosa. E as sementes, né? Elas vão ter um teor, né, de fogo da gordura. Né? Elas trazem, você tira óleos. Os óleos essenciais são fogo, por isso tem que tomar cuidado quando se faz uso dos óleos essenciais na ingestão e não apenas na aromaterapia. A aromaterapia, você vai trabalhar com uma parte volátil desse óleo, a parte do ar. Mas quando você ingere, você está usando fogo. Então tem que tomar cuidado, porque se for uma inflamação, aí você está querendo usar fogo para combater fogo. Tem que saber usar, tem que saber dosagem. Por isso que eu acho muito errado essas vendas, até de curso, autocura, né? Você às vezes não sabe, você não estudou, não aprofundou, não sabe qual a origem do seu mal, você não sabe se é excesso de fogo ou não, se é excesso de ar ou não, se é excesso de água, você não sabe, você vai no sintoma. Então, quem vende isso, quem vende esse tipo de floral, quem vende esse tipo de terapia ou esse curso para você se cuidar, está tratando de doenças. E doenças não se tratam, doença é doença. Se tratam os doentes. Então eu tenho que ir na causa. A causa é a pessoa, o ser. A pessoa que adoeceu ou que deixou de ter saúde, né? Que eu acho melhor. A doença é uma ausência da saúde, uma ausência de luz. Eu vou colocar luz, vou colocar saúde, não vou arrancar a doença. Claro que tem umas doenças que são provenientes de tártaro, ou seja, de incrustações. Você já deformou, já densificou. Aí eu tenho que sutilizar. Vou usar um pouco de fogo, sim, e depois uma composição salinar, para poder retirar aqueles males do fígado, né, do intestino, do baço pâncreas. Então eu vou limpar compondo. Então é cavando e recompondo aquilo com uma energia mais sutil. Então, na pirâmide, as pirâmides alimentares, né, tá uma loucura hoje em dia, né? A base da nossa pirâmide alimentar, porque deriva do Neolítico, nós derivamos do Neolítico, né? E qual foi a grande mudança do Paleolítico para o Neolítico, né? Isso há milênios atrás, né? O Neolítico pode ser datado de 10 mil, 12 mil anos, né?
tem as eras, né? Que eu vou falar dessas eras. Então, é o início da agricultura. A agricultura e a domesticação e a pecuária, né? Mas a base da alimentação é cereal. São os pães e os tubérculos. São os cereais e os tubérculos. Passou-se a cultivar esse tipo de coisa. As hortaliças, né? Elas vão trazer o sal e a água para você. As frutas, o mercúrio e a água. As leguminosas, frutos em forma de vagens e proteínas que vão trazer mercúrio, água e, eventualmente, fogo. A carne e os ovos dos animais, como são animais, a proteína animal possui os 4 elementos. Tá? Você está comendo um animal. Tem que ter consciência disso. Estou comendo um animal. E geralmente estou comendo um animal que já morreu. Mas está ali tudo presente, inclusive o DNA. Tá? Então, isso está entrando na sua composição. Quando eu retiro isso, eu percebo que eu mudo. Tá? É um dos alimentos que provoca uma mudança fundamental. É quando você tira a proteína animal. Tá? Principalmente de carnes e ovos. Os derivados do leite já é bem menos. É diferente. O ovo é uma possibilidade de embrião. Ali tem todos os elementos para o próximo galináceo ali. Mas o leite é um elemento completo para alimentar outro, como o leite materno. Então, não é todos os elementos que estão ali, tem bastante coisa, mas os derivados, eles passam por um processo, então já tem um distanciamento e não tem os 4 elementos, tá bom? Tem os óleos e as gorduras, que é enxofre e fogo. Óleos, né? Os óleos todos, hoje tem óleo de tudo, óleo de linhaça, óleo de gergelim, óleo de uva, óleo de girassol, caros, né? Porque são feitos a partir da semente, esses óleos. Então, elas juntam com as oleaginosas, né? Que são as sementes, as castanhas, né? As nozes, tudo isso é muito enxofre e fogo. E o açúcar? Para que serve o açúcar? Açúcar refinado para nada, tá? Pode trazer problema. Mas o melado, o mel, ele é enxofre e fogo. Então, ele vai fermentar. Tanto é que quando você quer fermentar alguma coisa, você coloca açúcar. Então, o que isso provoca em você? Fermentação. Não tem outra. Você come o açúcar para te dar um up. Geralmente as pessoas querem ou para conforto ou para dar uma energia. Está me faltando glicose. Era melhor ter colocado glicose na veia mesmo, né? Na hora que você come o doce, que aquilo está misturado inclusive com carboidrato e outras coisas, e além das químicas, você tem um up muito pequeno e você tem uma depressão logo em seguida. E aí você fica nesse ciclo. E aí você está inflamando, porque o açúcar traz o enxofre, o sulfuro e o elemento mesmo, fogo. Tanto a substância, né, flamígera, quanto o fogo mesmo. Então, você está com uma inflamação, uma bactéria, está gripado, tira o açúcar. Tira o açúcar da influenza. Ah, Cristina. Mas vai ter que tirar. Come uma fruta, né? Come, sei lá, alguma coisa com melzinho, um pouco menos, né? Fermenta menos, mas o açúcar é triste. A luz das flores e dos alimentos, né, é a energia vital das flores, dos alimentos. Tudo vai ter uma energia escura e uma energia luminosa. Nós temos as duas também. Tá? E quando você está comendo, você também está comendo isso, essa parte energética. Por isso que em terapia floral, né, eu agora terminando, né, uma especialização em nutrição, vou recomendar algumas mudanças também em alimentação. Não precisa ser vegano, tirar tudo não, mas diminuir agora, principalmente processados e ultraprocessados. Isso aí
é a morte, é você caminhar para a morte certa. Só que antes de chegar na morte, você vai ter 300 males. A morte é o fim. Até lá, você vai ter um monte de coisas, um monte de malefícios. Então, tem que fazer muita limpeza. Então, eu recomendo que a pessoa já vá diminuindo, um dia sem carne, diminuindo carne e açúcar e os processados. Come pizza, come batata frita, come Cheetos, come Doritos, acabou. Não tem óleo essencial que dê jeito. Ah, tem terapeuta de óleo essencial que fala assim, ai, passa o Zengeste da Doterra. Não, pelo amor de Deus, né? Eu vou encher a burra de comida que não faz bem, um churrasco de 3 horas, depois vou passar um óleozinho para resolver. Já entrou, já estragou. No máximo vou conseguir um mínimo de digestão, empurrando para baixo. Mas aí o seu intestino vai estar inflamado. Intestino inflamado, cérebro inflamado. Pensamento ruim, pensamento denso, pesadelo. Densidades, né? E eu descobri nas minhas pesquisas, um fruto que é conhecido como baru. Ele não tem muito gosto, mas o suco, né? E fazer uma tintura, né? Ou um chá das folhas e da raiz limpa e evita uma série de males, como Alzheimer, cirrose, diabetes, obesidade, câncer e problemas do coração. Por que eu posso falar isso tudo? Porque ele é um baita faxineiro, esse baru. É uma frutinha amarelo, baru amarelo. E alguns conhecem como cumaru. Você toma aquilo, você pode fazer até da casca da fruta, colocar um pouco das folhas e da raiz, vai fazer uma tintura, durante um período você vai limpar. Eu uso muito a Artemisia, né? Artemisia vulgaris, junto com a carqueja, pode ser a carqueja amarga como a carquejinha, que limpa, e o chá de bétula. Você junta os três, faz um bom chá, coa, deixa fermentar um pouco, pode deixar fora da geladeira, né? Vai diluindo um pouco e toma um cálice. Toma 3 por dia. Você começa a limpar o seu organismo, a eliminar esse excesso de inflamação de fogo, porque essas plantas vão puxar isto, né? Para fazer circular a sua energia. Tá? Então, me pediram para falar sobre o trigo e a uva, né? Por que o trigo e a uva? Bom, o trigo está dentro dos cereais, né? Pode ser também o centeio, pode ser também, mas o trigo é o cereal mais solar que existe, né? Energia, ele capta muita energia. Dentre os testes que foram feitos com os cereais, o que continha mais energia, né? E é uma energia quente e seca. A energia do arroz, ela é úmida, porque o arroz nasce dos alagados. É um cereal que nasce dos alagados. O milho também, mas o milho ele fica encerrado, né? Nas espigas, né? Ele é solar? Ele é um pouco solar, mas ele é menos do que o cereal que a gente conhece como trigo. Então, qual é o problema do trigo, do glúten? O problema não é o glúten, não é o trigo, o problema é o que fizeram com o trigo, os hibridismos que fizeram, a alteração que fizeram para que o pão ficasse mais macio, mais rapidamente fermentável, etc, etc, aumentando em 400% o teor de glúten do trigo. O excesso de manganês aqui no Brasil, que se coloca na terra para se garantir, né, um trigo parrudo, um trigo forte, né, sem pragas. E aí você come isso tudo. Então o glúten leva a culpa. O glúten é uma proteína vegetal ótima, né? Não é ruim. Substitui e muito, tanto o arroz quanto o trigo substitui a carne, o peixe substitui muita coisa. Depois eu vou falar dos sistemas, né, que tem a macrobiótica, que durante muito tempo, né, eu segui totalmente a macrobiótica, depois fiz um misto, né, com vegetarianismo, né, hoje eu coloco ainda um pouco das hortaliças, até por causa do clima tropical, né. Isso também tem a ver com o clima, não adianta eu ficar comendo a dieta lá do hemisfério norte com frio extremo, que não vai adiantar. Aqui no sul já acrescento.
frutas vermelhas e outros elementos, inclusive elementos para esquentar, porque eu estou com temperaturas baixas. Aqui brincando, eu estou sempre com 10 graus no inverno e baixando bastante à noite. Já peguei para baixo de 0 graus, né? Chuva congelante, então eu tenho que ter elementos, não é só o aquecedor. Eu tenho que ter elementos na minha alimentação para me sentir bem, porque todo o ambiente está frio, mesmo que você aqueça, é um aquecimento artificial. Ele não vai ser mantido, tá? Eu preciso de dentro, né? Então, o trigo, né, ele tá para fora, né? Então ele tem a raiz, tem o caule, né, a folha, e o trigo é o fruto. Seria o fruto, né, dessa planta. Então ele é mercurial. Ora, a maioria dos cereais são mercuriais. E o neolítico, quando surgiu, né, esse cultivo, né, desse tipo de planta, né, os cereais, que depois de moídos davam farinhas, né, para fazer pães, bolos ou o que fosse, né, aí num processo de fermentação, eles desenvolveram o que nós entendemos hoje como a nossa civilização, por causa do pensamento, do mental. O mercurial vai atuar no mental, como eu falei. Claro que não é para ter o excesso, mas o trigo e o arroz, eles estimulam muito essa parte mercurial, em especial o trigo, por ser quente, seco, solar. E o arroz já é úmido, né? Então ele é úmido e frio, tá? Principalmente o cateto. Então quando você vai comer, né? Você cozinhando, né? O arroz cateto, você tem ele macio, úmido, né? É diferente do arroz refinado ou parbolizado, tá? Mas ainda é arroz, né? Bom, então os rituais, e não estou falando da missa, a missa é um ritual posterior. Todos os rituais começaram a usar trigo, tá? E suco de uva, ou a uva fermentada, que é o vinho, né? Então, quando eu digo que alguns rituais não são propriedade desta ou daquela religião, elas estão para além, né, da formação do sistema da caixinha, né, e por isso você pode usar. Eu posso fazer um ritual na natureza e usar um pão e um vinho, e não estou repetindo nem fazendo missa satânica, nada disso. Estou fazendo um ritual de entrar em contato. Por que eu entro em contato? Com uma energia solar, porque eu peço esse sol para quê? Essa luz para mim. E a uva vai ser uma luz para cá. Porque ela vai ter um quê da parte salinar, ela vai atuar no chakra cardíaco, enquanto o trigo atua no chakra frontal. Tá? Então, acho que eu respondi a pessoa que me perguntou, né? E deixa eu ver. Me perguntaram sobre a dieta cetogênica. Olha, eu tenho um pouco de cuidado com essas dietas muito restritivas. Na verdade, ela quer, a dieta cetogênica, substituir o carboidrato, que gera glicose, né, pelas gorduras. Então, a gordura vai virar energia e nessa troca ela dá no início um mal-estar, nem todo mundo aguenta, tá? Ela tem várias propostas, uma delas é emagrecimento. Claro, vai ficar sem carboidrato. Mas ela tem um alto teor de gordura. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas dizem que ela ajuda a pessoas que passam por convulsões ou até em crise de epilepsia. Porque o carboidrato, o excesso da glicose do carboidrato, porque a glicose fermenta, né? Então ele poderia gerar uma inflamação. Mas qual é o problema hoje? Por que se inventou uma dieta cetogênica? Porque há um excesso também de se comer carboidrato. As pessoas não estão comendo comidas vivas, né? Elas se enchem de pães, bolos, massas, tubérculos. Então é a batata frita, a pizza, o pão, o sanduíche, o macarrão, a pasta. Aí fica demais. Tá faltando o quê? Hortaliças, frutas, leguminosas. Tem que, sabe, equiparar isso daí, tá?
Então, se tiverem mais dúvidas, né, quiserem que eu fale, explore mais algum desses assuntos, é só colocar aí nos comentários, né? E venha fazer terapia floral, venha. Vamos experimentar fazer esse processo com ou sem o mapa natal. Com o mapa natal é tiro e queda, é bem mais certeiro. Mas podemos fazer todo um trabalho com a sua alimentação, né? Mas eu vou logo avisando, não é uma consulta. A primeira consulta é para ver exatamente qual é o problema. Tem problema físico, tem problema emocional, mental, a gente vai trabalhar e aí vamos ter que ter pelo menos aí uns 6 meses de tratamento floral, né, com tinturas, mudança de alimentação e tratamento floral para a gente debelar o que está te incomodando, né? Jogando luz, desinflamando, principalmente, que geralmente a maior parte das doenças tem um quê de inflamatório. Por isso que uma mudança na dieta, né, já vai melhorar bastante coisa. E não precisa ser tão radical, mas retirar algumas coisas. E aí acrescentando uma terapia floral alquímica, né, que a gente vai trabalhar com pedras, né, sinergicamente também com caules, não só a flor, isso vai dar um resultado muito interessante, muito bom, e aí você vai ficar fã da terapia floral, economizar bastante em remédios e outras coisas, e até em tormentos, ok? Então agradeço a todos, coloque os comentários e até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.